ouvir o sermão com o nosso querido irmão Marcelo. Obrigado, minha querida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Agradeço o privilégio de poder estar aqui para repartir a palavra de Deus. Como a Juscelia falou, infelizmente ela não pôde estar aqui, né? Meus amados irmãos, vocês perceberam nesse hino, antes da ministração da palavra de Deus, o quão profundo ele é? Silêncio. Porque nós estamos aonde? Eu despertei para esse tema, meus amados irmãos, numa das reuniões que nós tivemos no Ancianato, e o Ney Robson começou a ficar falando um pouco desse tema, e eu vi quanta coisa preciosa ele estava nos passando naquela reunião. E eu marquei até com ele para que ele pudesse compartilhar com a igreja de Bento Ribeiro. Ele falou que já estava trabalhando no sermão. E a partir daquele momento aquilo ali começou a ficar tocando na minha vida. Porque creio eu que é uma verdade importante. E quando nós olhamos para as igrejas e nós vemos o comportamento, realmente é um tema que nós temos que trazer, nem que seja uma vez por ano, a igreja, a forma como nós nos comportamos na casa do Senhor. Então eu espero que através dessa mensagem eu consiga traduzir um pouquinho do que a palavra de Deus diz e do que o Espírito de Profecia tem a nos dizer. Antes eu vou começar aqui com uma introdução muito simples, mas bem objetiva. Irmã Inês, quer ficar ali? Para a senhora ficar melhor? Eu te agradeço, tá? Para que a senhora possa também ver os slides. Irmãos, olha uma pergunta muito simples que eu estou fazendo. Eu fiz essa pergunta na igreja do Jorge Pinheiro. O que você veio fazer aqui hoje? O que você veio fazer aqui na casa de Deus? O Evangelho do Reino é o mesmo pregado há 2000 anos. E para a maioria das pessoas que estão aqui, tudo que vai ser falado vocês já leram e já ouviram várias vezes. Então, o que fará a diferença aqui hoje, se vocês não vão aprender a princípio nenhuma novidade? Se você veio aqui para assistir ou para prestar um culto de adoração a Deus, isso vai fazer a diferença na forma como vocês irão sair daqui hoje. Está sem a pilha. Mas é coisa rápida. Deixa eu colocar aqui. Eu gosto de trabalhar com PowerPoint para manter o raciocínio, né? O que você veio fazer aqui hoje? Assistir ou prestar um culto de adoração a Deus? Se você veio assistir um culto de adoração, tudo tem que ser voltado para você e para o seu eu. O culto terá que ser emocional, pois eu tenho que sentir. Aqui será um lugar para conversar, beber os amigos, se hidratar bebendo bastante água, repor a deficiência da semana, depois ir no banheiro, ir à copa, enfim, será um lugar para a gente ter muitas atividades aqui na igreja. A roupa será a que me agrade, ao meu estilo, os louvores terão que falar profundamente ao meu coração, deverá ser as músicas que me agradam. O sermão, se não for especial, eu não vou gostar. Se você veio aqui hoje para assistir um culto de adoração, você vai estar preocupado com tudo isso daqui que eu estou falando para vocês. Agora, se você veio prestar um culto de adoração a Deus, a reverência deverá imperar nesse lugar, como foi o hino Silêncio que nós acabamos de falar aqui. O Gabriel Estevão fala como era a adoração quando ele servia ao inimigo. Como eram os louvores que eram cantados lá. Vocês sabiam que Satanás também recebia adoração através dos louvores? E ele conta que lá é no silêncio. Os nossos queridos irmãos católicos, como é a reverência nos cultos deles, meus amados irmãos? Eu procurei aqui um vídeo na internet, só que eu assisto tanta coisa do pastor Sérgio Monteiro. Ele estava falando uma comparação de como os judeus adoravam a Deus e vocês ficam maravilhados. O respeito que eles têm até pelo nome do Senhor. Muitas vezes eles nem ousavam pronunciar.
quando eles estavam no trabalho de copiar as Sagradas Escrituras, quando eles erravam alguma coisa, eles começavam tudo de novo. A seriedade que eles tinham e ainda têm em tratar com as coisas religiosas. Eu coloquei uma roupa que agrade a ele. Aqui eu coloquei, não, os louvores teriam que agradar a ele. Então, um hino que fale sobre a maior prova de amor seria um bom ponto de partida. Irmãos, eu estou prestando atenção até mesmo agora nas letras dos hinos. E eu estou ficando muito, irmãos, muito estarrecido. Tem muitos louvores que é voltado para o eu, voltado para a pessoa. Tudo é para ele, para a honra e glória dele. E eu fico falando, Senhor, esse hino aqui está mais voltado para mim. É tudo para mim. Eu fiquei maravilhado. Eu falei, Senhor, como pode isso estar acontecendo? Eu colocaria a roupa que agrade a ele. Eu procurei aqui uma reflexão desse rapaz aqui, que eu não sei nem pronunciar o nome. Ele define a modéstia em termos bastante apropriados. Modéstia cristã é o autogoverno interior enraizado em um entendimento adequado de si mesmo diante de Deus, que por fora expressa em humildade e pureza de um verdadeiro amor por Jesus Cristo, ao invés de autoglorificação ou autopropaganda. O culto deverá me fazer refletir no modo como estou levando a minha vida, ou seja, um culto racional com base aonde? Na razão, pois a missão do Filho do Homem foi a de buscar e salvar o que havia se perdido. O sermão, crê que o Senhor está falando através do mensageiro, quando o Senhor falava no passado, através de seus profetas, era para colocar a sua vida em ordem. Irmãos, quando nós vemos Deus falando através dos seus profetas, Deus ele só falava aquilo que a igreja precisava ouvir. Uma vez, Davi ia ser ungido rei de Israel. Então, quando eles viam o profeta se aproximando da cidade, eles ficavam com medo. E fez a pergunta para Samuel: você vem em paz? Você vem, tipo assim, trazendo boas novas, ou você vem trazendo palavras, de correção da parte de Deus? Então, quando as pessoas viam o profeta de Deus chegando, Samuel, foi isso que falou: não, eu estou vindo aqui para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, quando Deus ele falava através dos seus profetas, era para falar coisas que realmente as pessoas não queriam. Olha aqui uma coisa que eu coloquei aqui, pois a nossa inclinação natural ela não é boa. Nessa semana nós olhamos, o que vem do nosso coração. É coisa boa, irmãos? Nosso coração é muito enganoso. Se deixar por conta dele, irmão, nós estamos o quê? Mal. E aqui eu falei, um dos oradores do MASC, Quem sabe aqui o que é MASC? Isso, disse que Deus só fala aquilo que você precisa ouvir. E isso é muito importante. Agora, olha o que a palavra de Deus diz. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em quê? Porque são esses a quem? A quem o Pai procura para seus adoradores. São esses a quem o Pai procura adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém. Vamos falar com Deus. Santo Deus, amado Criador. Amém. Tem um assunto tão importante para falar à tua igreja, Senhor. Começou com o Ney Robson tocando nesse assunto na reunião. E eu vi que realmente, Senhor, estamos cometendo alguns erros nesse sentido. Pai, que tu nem sabes o quanto falho e limitado eu sou. Mas se essa mensagem é para a tua honra e para a tua glória, por favor, me use, Senhor. Ajude-nos a adorar da forma como o Senhor deseja. Aqui a tua palavra diz que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. Aqueles que desejam te adorar em espírito e em verdade. Ajude-nos, Senhor, por favor. Que o teu Santo Espírito tome posse de mim. Sei que sou indigno, mas eu sei, Pai querido, que por misericórdia e por amor, Ele há de falar com a sua igreja nesta manhã de sábado. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor.
Quando a porta da graça se fechar, só daremos continuidade, meus amados irmãos, às coisas que nós estamos fazendo hoje. Quantos aqui concordam? Hein? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo, mas o justo continue aonde? Na sua prática da justiça. E o santo continue a se santificar-se. Eis que venho sem demora. É uma das últimas coisas que irá acontecer. A porta da graça se fecha e cada um dará continuidade às coisas que já estão fazendo aonde? Nos dias de hoje. Hoje falaremos sobre o comportamento na casa de Deus. Como é que nós estamos nos comportando na casa de Deus? Nós veremos aqui alguns exemplos da palavra de Deus e nós veremos alguns exemplos do espírito de profecia. E que a gente possa aprender algumas lições importantes, irmãos. Como se comportam na casa de Deus aqueles que almejam herdar a vida eterna? Quantos aqui desejam se salvar? Eu acredito que todos, sem exceção, né? Então, Deus ele faz uma coisa muito interessante. Olha só. Portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra qualquer coisa, nós devemos fazer o quê? Tudo para a glória de quem? Paulo ele diz uma coisa muito interessante em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Irmãos, nós somos um espetáculo para o universo. A nossa vida é um espetáculo para o universo. Tanto para anjos, anjos de Deus, quanto para anjos do mal. E tanto para os outros mundos não caídos. Isso é ou não é importante, irmãos? Na lição da escola sabatina, né, Paulo? A gente estava falando em relação ao quê? Testemunho, né? Cada um de vocês terá que ter uma experiência íntima com Deus. Eu já falei em vários dos meus sermões, irmãos, aqui está cheio de histórias maravilhosas. Mas a história que fará a diferença é a minha história, a sua história é que importa. E como ela vai terminar? Sim ou não, meus amados irmãos? O que adianta eu saber da história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Elias, Jeremias, todos esses grandes homens da palavra de Deus? O que adianta eu saber se eu não estiver lá junto com eles? Vai me adiantar de quê? Vai me adiantar de nada. Porque nós somos um espetáculo. Quando Deus, naquela reunião, onde Satanás foi lá como um intruso, porque Adão e Eva deram de mão beijada para ele o domínio e o controle dessa terra. Quando fizeram, irmãos, só uma única coisa. Tocaram e comeram do fruto que Deus havia proibido. Ele foi lá no céu. E Deus, olhando para a terra, observaste tu, meu servo Jó? Paulo está se deleitando com essa história, né, Paulo? Fala aí as 3 características que Deus fala dele. Justo. Ó, a Margarida já deu uma cola aqui, hein? Justo, temente a Deus se desvia do mal. Se desvia do mal. Justo. Já pensou, irmãos, como espetáculo da terra, Deus deseja olhar para cada um de vocês e falar assim, ó, observaste a minha tia Conceição, observaste a Conceição, a Daniele, a Solange, a Fátima? Observaste o Paulo, a irmã Ineida, a Juscelia e todos os que estão aqui? Somos espetáculos. Deus, do seu trono de graças, nós vamos ver aqui, Ele sonda tudo o que acontece no mundo dos homens. Tudo, nada passa desapercebido. O que eu faço em casa com a minha esposa, o que eu faço com os meus amigos, o que eu faço no meu local de trabalho. Somos espetáculos, porque estamos sendo observados pelo mundo espiritual. E como é que nós estamos aparecendo nesse filme? Temos que fazer tudo para a honra e glória de Deus aonde? No trabalho. Então, a forma como eu estou me portando, eu posso glorificar a Deus, eu posso envergonhar o nome de Deus. Vocês imaginem, se no meu trabalho, qual é o testemunho que eu estou dando? Eu sou um cri-cri? Eu sou uma daquelas pessoas que quando eu chego a pessoa fala assim, já venha.
Irmãos. Porque nós glorificamos a Deus ou nós envergonhamos a Ele. Isso é muito importante. Um culto racional. Está errado, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O que é sacrifício? Você tem que fazer o quê? Esforço. Sacrifício é algo que você se esforça para fazer, porque não é algo normal. Se fosse algo normal, não seria sacrifício. Um sacrifício vivo. Então, um sacrifício que envolve o meu eu. Santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Culto racional, um culto baseado na razão. E não vos conformeis com esse século. Como eu falei aqui, o mundo foi preparado para te tirar da presença de Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser transformada. E como é difícil. Reaprender. Marileide, né? Veio do catolicismo, teve que reaprender muita coisa, né, Marileide? Aquilo que você havia acreditado talvez a vida inteira. Você teve que reaprender tudo. Foi fácil, Marileide? Muito, né? Solange, foi um estalar de dedos, né? Um parto. Isso não acontece conosco, irmãos. Deus, Ele nos tirou da onde? Quantos aqui tiveram o privilégio de poder nascer num lar cristão? Eu acredito que poucos, né? Então, Deus, Ele nos tirou da onde? Do nosso velho eu. E o nosso velho eu, irmãos, não é digno nem de ser lembrado. É digno de ser esquecido e fechado as 7 chaves. Tem coisas aqui que eu tenho vergonha e só conto para Deus, porque Ele já sabe de tudo. Amém. Bem longe, irmão. Olha, as profundezas do mar são raras as pessoas que vão conseguir ir lá. É por isso que Deus coloca lá, né? Olha, o ser humano ele consegue ir no espaço, mas no fundo é difícil, né? O Senhor está atento a tudo, irmãos. Por isso que nós somos espetáculos. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos do... Aqui ele fala só alguns. Todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Amém. Ele que forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Quais são as suas obras que Deus está vendo? Principalmente o que acontece na sua casa. Irmãos, aqui é um local sagrado. Para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar-lhes aos filhos de Israel todos os seus estatutos, que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Eu estava aqui, irmãos, comentando da lição da escola sabatina, falei aqui sobre o Adilson Pereira. Falei, como pode uma mensagem tão simples falar tão profundamente aos nossos corações? Intimidade com Deus. Não é por eloquência, é pelo que Deus te usa. Você pode ser um bom orador, tem pessoas que ganham até muito dinheiro dando palestra, mas no mundo espiritual você pode fazer o quê? Sem Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Então, irmãos, se não tiver consagração para fazer esse trabalho aqui, tudo que você está fazendo é em vão. Não virá o quê? O fruto tão almejado. Porque você tem que ser um instrumento dele. Vocês imaginem, se eu tratei mal ao meu próximo, eu venho aqui falar do amor de Deus. É tudo em vão, irmãos. Então, é por isso que a nossa mente tem que renovar. É por isso que Deus tem que fazer uma transformação tão grande. É por isso que Ele tem que mudar. Senão, irmãos, é tudo em vão. Trabalhar para Deus é tão maravilhoso, mas precisamos fazer a diferença entre o que é o santo e o profano, entre o que é imundo e o que é limpo. E isso é muito difícil. Sabe por quê? Conforme os anos vão passando, a gente acha que tudo é normal. A gente passa a relativizar todas as coisas. A gente passa a achar que esse local aqui é um local normal. A gente acha que a gente pode fazer aquilo que a gente bem quiser. A gente acha que a gente pode entrar aqui a hora que a gente quer. A gente acha que a gente pode falar o que a gente bem entende. E nós vamos ver o que alguns textos falam, irmãos. Só misericórdia. Eu procurei aqui, eu botei na linguagem de hoje, né? O que está em Eclesiastes.
tendo cuidado quando for ao templo. Esse local aqui é o templo de Deus. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos. Deus está farto de sacrifícios, né? O que ele quer é o quê? Obediência. Não foi isso que o profeta Samuel falou para Saul? Que nem sabem o que estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer. 2 princípios, irmãos. Os 2 fundamentos. Ouvir e praticar, ou ouvir e não praticar. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você está aqui na terra. Portanto, fale pouco. Eu peguei aqui um exemplo, né, do que aconteceu com Moisés. Moisés, ele estava no deserto de Midian, cuidando, apacentando as ovelhas do seu sogro. E aí ele viu uma sarça no Monte Sinai. A sarça estava ardendo em fogo e a sarça não se consumia. Vocês imaginam ali 1 hora, aquela sarça pegando fogo e ela continuando daquele mesmo jeito. E Moisés, ele fez o quê? Eu vou lá ver o que estava acontecendo ali. E quando ele viu, ele subiu ao morro, e quando ele subiu lá, que ele estava se achegando, aqui a palavra de Deus diz, olha só, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, né, aquele evento sobrenatural, do meio da sarça, chamou e disse, Moisés, Moisés. Aí ele tomou um susto, né? Opa, peraí. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá e tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Vamos tentar ter uma pequena noção de quem é Deus, meus amados irmãos. Isaías 40 diz assim, a grandeza do Deus Todo-Poderoso é o título aqui das Sagradas Escrituras. Quem mediu a água do mar com as conchas da mão? Essa vastidão do universo, olha aqui, cabe na palma da mão de Deus. Irmãos, o marzão dá medo, cara. É água para todo lado que não tem fim. Quando a água se mistura com o vento, é uma mistura explosiva. E cabe tudo na palma da mão de Deus. Irmão, se eu estiver falando, vocês podem achar que é mentira, mas olha aqui, é a palavra de Deus. Quem mediu a água do mar com as conchas da mão, ou mediu os céus a dedo? Irmãos, a vastidão do céu diz que Deus mediu a dedo. Irmãos, eu já cansei de falar aqui, a nossa galáxia, para você ir de ponta a ponta, de uma extremidade a outra, a velocidade, sabe quanto que é a velocidade da luz? 1 segundo, acho que dá para você dar 9 voltas em torno da Terra. 1 segundo. Sabe quantos anos vocês precisariam para dar uma volta na galáxia de ponta a ponta? 100.000 anos-luz. Olha, a velocidade da luz é o que? 9 vezes em volta da Terra em 1 segundo. Para você percorrer a nossa galáxia de ponta a ponta, você precisaria de 100.000 anos a velocidade da luz. E diz a palavra de Deus que Deus mediu os céus a dedo. Está tendo uma pequena noção de quem é o Deus que você está adorando aqui? Ele não é qualquer um, não. Quem usando uma vasilha calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é que pode lhe dar conselhos? Eu botei aqui Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. É profundo, não é, irmãos? Muitos cristãos hoje dizem que a obra da criação de Deus levou milhões de anos. Eu gostaria de falar aqui rapidinho, vai ser só 1 minuto. Imagine então a obra de restauração, quanto tempo irá demorar? Se a obra da criação ela fosse milhões e milhões de anos, como estão dizendo, o período da evolução, imagine a obra para restaurar todas as coisas. Eu colocar aqui, restaurar todos os mortos incorruptíveis. Deixa eu procurar onde está o que sobrou do corpo de Adão. Se a obra da evolução foi milhões e milhões de anos, vocês imaginem, irmão.
Transformar os vivos de corruptíveis para incorruptíveis. Imagine, irmãos, como seria difícil para Deus. Agora, Deus é poderoso, como as Sagradas Escrituras afirmam, em um abrir e piscar de olhos, a mudança irá acontecer por meio de sua poderosa palavra, como está registrado aqui na palavra de Deus, irmãos. Deus não precisou de milhões de anos para criar tudo aqui que nós vemos. Pelo poder da sua palavra foi feito instantaneamente. Como isso se dá, a gente não vai saber. Mas Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Amém. E quem acredita aqui no evolucionismo está jogando todo o Gênesis aonde? O respeito ao nome de Deus daquele que criou todas as coisas. A respeito, acho que eu errei aqui. O respeito ao nome de Deus, aquele que criou todas as coisas. Eu procurei aqui 3 versos, irmãos. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima dos céus e da terra. Eu achei muito interessante essa lição, pediu para nós lermos, né? Ezequiel 20, de 1 a... Diz assim, ó, nós lemos isso essa semana. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome. O que Deus fez foi por amor do seu nome. Olha só o que ele diz. Para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam. Diante das quais eu lhe dei a conhecer a eles. Para os tirar da terra do Egito. Deus tirou o povo de Israel com mão poderosa. E aí o povo de Israel faz o que faz, irmãos. Mal Moisés subiu para ficar lá na presença do Senhor, o povo já estava fazendo um bezerro de ouro. Então tudo que Deus fez foi por amor do seu nome. O seu nome é tão importante que Deus dará a cada um de nós um novo nome. Ele mudou o nome das pessoas que ele tinha contato. Ele mudou o nome de Sara, ele mudou o nome de Abraão, ele mudou o nome de Saulo, né? Que passou a ser Paulo. E o nome de Deus é tão importante que ele está registrado aonde? Na sua lei. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus ele zela pelo seu nome. Qual o comportamento dos seres mais poderosos do universo na presença de Deus? Qual o comportamento, irmãos? A leitura responsiva falou sobre isso. Fala sobre os serafins. Eu procurei essa foto aqui na internet hoje, irmãos. É uma forma que representa a reverência deles. Com 2 asas eles cobriam o quê? Com 2 asas eles cobriam o quê? E com 2 asas eles voavam. E dizia, Santo, Santo, Santo. Eu vi o Senhor sentado, Isaías falando, né? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e sublime. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. E em volta dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com 2 delas voavam. E eles diziam em alta voz, né? Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso. A sua glória enche o mundo inteiro. Olha só, o barulho das vozes dos serafins fez tremer, irmãos, o alicerce do templo, que foi ficando cheio de fumaça. E aí Isaías, com medo, disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Então ele ficou com medo. O que deve predominar na casa de Deus? Abacuque 2:20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cabe-se diante dele toda a terra. Agora, irmãos, o que o Espírito de Profecia diz? O Espírito de Profecia, ele traz mais luz aos textos das Sagradas Escrituras. Vocês acham que o Espírito de Profecia vai falar o quê? Se os seres celestiais, eles se comportam daquele jeito, vocês imaginem o que Deus terá de falar para nós hoje aqui na sua casa. Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 29. Esse texto aqui é da página 195 e 196. Quando a palavra de Deus é exposta, deveis lembrar-vos, irmãos, de que a voz de Deus vos está falando por meio do seu servo.
E se Deus tivesse que falar com você aqui, como é que você estaria? Não estou me colocando no lugar de Deus, mas aqui eu estou com a boca de Deus. Assim como Moisés, quando estava falando para o rei do Egito, ele estava sendo boca de Deus. Então, tenham noção de onde vocês estão. A hora que começa a solenidade aqui do culto divino, olha só, culto divino. Culto de adoração a Deus. Quando a palavra de Deus é exposta, devemos lembrar dos irmãos que é a voz de Deus que está falando. Por isso que as pessoas pedem a orientação do Espírito Santo de Deus. Escutai com atenção. Não dormites nessa hora. Daqui da frente a gente vê tudo, irmãos. Quem está pregando aqui vê tudo. E dependendo do seu comportamento, você pode tirar ou não a atenção do pregador. É verdade. Porque assim, fazendo isso, escaparem nesse momento justamente as palavras que mais necessitais ouvir. Palavras que, atendida, os livrariam de enveredas por algum caminho errado. Olha, irmãos, infelizmente, Satanás e seus anjos estão muito ativos, criando uma espécie de paralisia nos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, advertências e repreensões, ou se ouvidas, não terão efeito sobre o coração, transformando a vida. É forte ou não é o que está sendo falado aqui? Eu gosto sempre de usar o exemplo aqui da Fátima, né? Você preparou quanto tempo para repartir uma palavra de Deus que não demorou 40 minutos? Muitos dias, né? Então, eu estou sendo muito mais beneficiado do que vocês, irmãos. Porque para mim trazer essa mensagem aqui, eu fiquei estudando. E eu estou... Não vejo a hora de ver o que o Ney tem preparado. Porque ele foi com base em muito estudo. E se isso eu vejo isso na minha igreja, imagine ele ver na dele. Porque a natureza humana é a mesma, irmãos. Satanás e seus anjos estão bem ativos. Às vezes, é uma criança que desvia de tal modo a atenção dos ouvintes que a semente preciosa da palavra de Deus não cai em terreno fértil para produzir o fruto. Outras são moços e moças, os jovens, né? Que revelam tão pouco respeito pela casa de Deus. Irmãos, se for eu que estiver falando isso daqui, vocês podem ficar chateados comigo. Agora, se foi a serva do Senhor, a profetisa, vocês fiquem chateados com Deus. Se estes pudessem perceber os anjos que estão observando e anotando o seu procedimento, corariam de vergonha e se aborreceriam a si próprios. Deus quer ouvintes atentos. Foi enquanto os homens dormiam que Satanás aproveitou para semear o quê? O joio. Foi enquanto eles dormiam, irmãos. Antes do culto. Antes do culto, quando você adentra nesse portão, será que é um momento de eu rever os amigos, ficar de bate-papo, falar de todo assunto aqui dentro da casa de Deus? Olha as orientações. Quando os crentes penetram na casa de culto, devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente o seu lugar. Se houver uma sala onde uma estufa, né, lá nos Estados Unidos é muito frio, quando ela escreveu, não convém agrupar-se em torno dela em atitude indolente e de abandono. Conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser permitidos na casa do culto, nem antes e nem depois das reuniões. Uma ardente e profunda piedade deve caracterizar todos os adoradores. Sabe por quê, irmãos? Se o seu procedimento não for assim, a mensagem não penetra no coração. Quando você chega lá fora, você pode perguntar o que foi falado no culto. Aí você tem que procurar na sua mente o que foi falado, porque a mensagem não adentrou. É sério isso, irmãos. É sério isso. Se os crentes, ao entrarem na casa de oração, fizessem com a devida reverência, lembrando-se de que ali, olha só,
só, de que se acham ali na presença do Senhor, seu silêncio redundaria num testemunho eloquente. Os cochichos, risos e conversas que se poderiam admitir em qualquer outro lugar, não poderiam ser sancionados na casa em que Deus é adorado. Cumpre preparar o espírito para poder ouvir, irmãos, preparar o espírito para ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro quando eu adentrei na igreja, né, a igreja de Jardim América, quando entrava a plataforma, eu abaixava a cabeça e falava, Senhor, a reverência, estamos na presença de Deus, os seres mais poderosos do universo, que são os serafins. Olha a atitude deles na casa de Deus. Tampam o rosto, os pés. Deus, quando foi lá, esse lugar é santo, Moisés, tira a sandália dos teus pés. E nós? Só porque nós estamos na terra? Qual deve ser o nosso procedimento aqui dentro? Durante o culto, o pastor deve entrar na casa de oração com uma compostura digna e solene. Nada de ficar fazendo brincadeirinhas, principalmente aqui no púlpito, irmãos. Nada. Aqui deve ser um lugar solene. Porque o que nós temos que falar aqui é mensagens de vida ou morte. Se a gente ficar de brincadeirinha aqui, peraí, que mensagem é essa? É de vida ou morte ou é brincadeira? Chegado ao púlpito, deve inclinar-se em silenciosa oração e pedir fervorosamente a assistência de Deus. Que impressão fará isso? A solenidade se apoderará de toda a congregação. Poxa, peraí, tem um respeito pela casa de Deus. Respeito, olha na presença de quem nós estamos. Uma profunda solenidade invade tudo e a todos. E os anjos de Deus são trazidos para bem pertinho de nós. E aí eles participam desse momento solene. Irmãos, essa palavra está sendo falada primeiro para mim. Quando na reunião eu ouvi o Ney começando a falar, eu falei, Senhor, dá vontade de falar assim, para que eu não quero ouvir mais não. Mas aí Deus ele me incomodou e eu comecei a estudar. Eu queria ter mais tempo, né? Associar-se ao pregador em silenciosa oração. Suplicar a Deus que Ele abençoe a reunião pela sua presença, imprimindo virtude à palavra ministrada por lábios humanos. A atitude que nós estamos aqui fará toda a diferença, irmãos. Por isso que eu falei que não basta a sua eloquência. O que basta é a sua intimidade com Deus. Porque o que fará a diferença de quem estiver aqui em cima, irmãos, é o que? É a forma, é o quanto Deus estiver te usando. A mensagem depois eu gosto de assistir, irmãos, todas as mensagens que são trazidas aqui, depois eu fico assistindo, trabalhando. Eu falei assim, poxa, por que a mensagem do Adilson falou tanto ao meu coração? Poxa, a palavra é simples. Eu falei, Senhor, é porque ele está num grau de intimidade tão grande com Deus que a mensagem fala ao nosso coração. É simples assim, irmãos. Deus ele passa a falar através dele. Ao ser aberta a reunião com oração, qual deve ser? Cada qual deve ajoelhar-se na presença do Deus Altíssimo e elevar o coração a Deus em silenciosa devoção. As orações dos fiéis serão ouvidas e o ministério da palavra provar-se-á eficaz. A atitude diferente dos crentes na casa de... Olha só, uma repreensão. Uma atitude diferente que não seja essa que foi apresentada aqui em cima, uma atitude diferente, olha só o que ela diz. É um dos grandes motivos porque o ministério não acusa maiores resultados. A melodia do cântico, derramando-se dos corações, num tom, voz, claro e distinto. O irmão falou aqui dos louvores, né? Como está sendo louvado aqui? Vocês estão verdadeiramente louvando a Deus? Às vezes é bonito, meus amados irmãos, quando a mensagem, ela é o quê? Ela é... Sem instrumento, como é que se diz? Solo, não, é... Capela. A capela. Deus, ele não quer a adoração do instrumento, ele quer ficar bonito, mas ele quer ver as suas criaturas louvando ele. Então, quando você bota aquelas vozes, olha, irmãos, vocês imaginam como Deus se sente.
representa um dos instrumentos divinos na conversão de alma. O louvor, a Thaís tem esse ministério, né? Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui o que diz, olha só. Se você se consagrar, olha só. Não estou dizendo que você não seja, né? Se consagrar mais ainda, diz aqui, ó. Olha só, através dos louvores. Diz aqui, ó, um dos instrumentos divinos na conversão de almas é o louvor. Você não precisa nem pregar. Através do seu louvor você pode fazer a diferença. Uma pessoa pode entregar a vida nas mãos de Cristo através de louvor. Quantos louvores aqui falam a nossa alma, irmãos? Todo serviço deve ser efetuado com solenidade e reverência, como fora feito na presença pessoal de Deus mesmo. Olha, irmãos, todo serviço deve ser efetuado com solenidade e reverência, como se fora feito na presença pessoal de Deus mesmo. A gente não orou, o Senhor está aqui. A gente não invocou o seu nome através da oração? Depois do culto. Acabou o culto. Ao ser pronunciada a bênção, todos devem conservar-se. Ao ser pronunciada a bênção, a oração final, e a bênção que é a ministração da palavra. Todos devem conservar-se quietos, como temendo ficar privados da paz de Cristo. Saiam, então, todos sem se atropelar, e evitando falar em voz alta, portando-se como na presença de Deus, e lembrando-se de que os seus olhos repousam sobre todos. Nós não lemos aqui em Salmos 33? Ninguém deve deter-se nos corredores para encontros e tagarelice, impedindo a passagem aos outros que buscam a saída. Os arredores imediatos da casa de oração devem caracterizar-se por uma grave solenidade. É por isso, irmãos, que os satanistas, eles adoram o Deus deles em total silêncio. Vocês imaginem se Satanás está lá. Irmãos, Gabriel falou que Satanás não tem meio termo, não. Ele mata lá mesmo. Não faz o que ele manda, não, que ele mata. Vocês imaginam na hora do louvor lá, ele está vendo o fulaninho lá com a boca fechada. O que ele vai fazer com aquele ali? Pô, irmão, eles matam sem dó, sem piedade. A pessoa já entregou a sua vida a ele mesmo. Vamos lá. Evitando os crentes, os arredores imediatos da casa devem se caracterizar, evitando os crentes, o fazer deles um lugar de encontro e de amigos. É bom rever os amigos? Sim. Mas a gente tem que criar um outro lugar para a gente ir, não aqui dentro. Não é muito gostoso a gente chegar, poxa, tá, irmãos. Por isso que é importante os pequenos grupos, para a gente ter uma afinidade maior. Irmãos, nós temos que refletir. Ou a gente agrada a Deus, ou a gente agrada a pessoas. E o nosso intuito é o quê? Agradar a Deus. Então, se a gente está vendo a gente que está errado, a gente tem que tentar se policiar. A fim de trocarem frases banais ou tratarem de negócio. Tais coisas não convêm à casa de Deus. Deus e os anjos têm sido desonrados pela maneira irreverente com que os crentes se portam em algumas igrejas, acordando os ecos com as suas gargalhadas e fazendo ruído com os pés. Pais, exaltai o padrão do cristianismo no espírito de vossos filhos. Ajudai-os a entreter a pessoa de Jesus em sua experiência. Ensinai-os a ter o maior respeito pela casa de Deus e aprender e compreender que, quando entrarem ali, devem fazê-lo com o coração comovido, ocupando-se com pensamentos como este: Deus está aqui, esta é a sua casa. Devo alimentar pensamentos puros e guiar-me pelos mais santos propósitos. Não devo conservar em meu coração orgulho, inveja, ciúme, suspeitas, ódio ou engano, porque estou na presença de Deus. Este é o lugar onde Deus vem ter com o seu povo e o abençoa. O Altíssimo e Santo, que habita na eternidade, me vê, esquadrinha meu coração e lê os mais secretos pensamentos e atos da minha vida. Meus irmãos,
Eu não vejo a hora da minha filha Maria crescer, tomar mais um pouco mais de entendimento para ensinar ela. Às vezes eu pego ela ali, quanto mais eu falo, aí que ela grita mesmo, cara. Olha, mas eu não vejo a hora de poder ensinar ela. Mas cada um tem um temperamento. Porque ela tem que aprender a se comportar na casa de Deus. Mas eu vejo a hora dela chegar à idade para ela ter mais consciência. Agora, de nós, é injustificado isso. Irmãos, muitos aqui não entendem nem o comportamento da minha filha, que tem apenas 3 anos. Tu imagina em adultos o comportamento que tem na casa de Deus. Que sabe o que é certo e o que é errado. Imaginem, irmãos. Aqui diz que Deus e os anjos, eles olham aquilo ali como uma desonra. Se os serafins, que são seres que só ele bater suas asas, né, falarem, já tremia tudo. Irmãos, os serafins, 4 asas, 6 asas, querubins 4, e os anjos normais, né, 2. O reino de Deus tem hierarquia, irmãos. E aí foi perguntado por que Satanás, sendo um querubim, é o anjo mais poderoso do céu. Ellen White diz que ele é um anjo que foi dotado de uma classe especial. Deus é Deus, né? Ele faz o que ele quiser. E para finalizar, irmãos, acho que esse é o último slide. Vestuário e comportamentos corretos. Sinto-me muitas vezes penalizada quando entro na casa de Deus, em que Deus é adorado, e noto ali homens e mulheres em trajes desordenados. Se o coração e o caráter se revelassem pelo exterior, nada de divino deveria haver nessas pessoas. Não tem exata compreensão da ordem, da decência e do decoro na casa de Deus. Na casa de Deus que exige dos que se achegam à sua presença a fim de adorá-lo. Que impressões estas hão de fazer sobre os incrédulos? E a mocidade que tem fácil discernimento está pronta a tirar de tudo as suas conclusões. Teve uma vez, irmãos, eu estava escutando o cochicho dos jovens, né? Eles falavam de pessoas que dormiam na igreja. E ficava aquele cochicho. Eu falei, poxa, o que é? Quando eu prestei atenção, eu fiquei sabendo. E aí, quem senta aqui na frente não via as coisas que acontecem. Quando eu chegava lá, eu via, cara. As pessoas só voltavam a babar aqui na igreja, irmãos. Irmãos, eram líderes. Mas pessoas líderes que vêm para dormir durante a ministração da palavra, irmãos, olha, parece que é brincadeira, só Jesus mesmo, irmãos. Essas pessoas têm um sono profundo, vocês imaginem. Líder da igreja que deveriam dar o exemplo, vindo para a igreja para dormir. Aí o jovem diz aqui, quem tem fácil discernimento, chegava para suas conclusões. Pô, se eles que são eles fazem isso, então, ó. Chegou a nossa vez, irmãos, como vem falando a palavra de Deus. Os pioneiros estão se retirando porque eles haviam se tombado. Agora é a nossa vez. E como é que a gente está se comportando? É sério, irmãos. É sério. Não entender de muitos, não há maior santidade na casa de Deus do que em qualquer outro sítio, do mais comum. Muitos penetram na casa de Deus sem tirar o chapéu, com uma roupa suja e em desalinho. Essas pessoas não reconhecem que aí vem a encontrar-se com Deus e os santos anjos. Olha o que diz aqui, ó. Uma reforma radical a esse respeito se faz mística em todas as nossas igrejas. Os próprios pastores precisam ter ideias mais elevadas e revelar maior sensibilidade nesse sentido. É um aspecto da obra que tem sido muito negligenciado. Quando eu li essas coisas, irmãos, por isso que eu decidi trazer isso daqui para vocês. Antes da mensagem falar com cada um de vocês, ela tem que falar como eu estou me portando, como a minha casa está se portando, como você está se portando. Estamos na presença do nosso Deus. Os nossos pensamentos, como eu vou entrar, como eu vou sair, como eu vou me comportar durante a mensagem.
Como a mensagem vai falar ao meu coração, se eu saio daqui e falo sobre todos os assuntos. O Alex falou uma coisa muito interessante aqui nos cultos da igreja, irmão, que ele falou que foi num concílio de anciãos. Quando terminou o concílio, sabe qual foi o assunto da nota? Todos os assuntos que estavam acontecendo, e nós jogar abaixo do Flamengo, isso, aquilo, outro, que não sei o que. O que foi falado ali entrou no coração, irmãos? Porque só você sair dali, o assunto que... Irmãos, para que a mensagem adentre em nosso coração, a gente tem que sair daqui com espírito de reverência. Para que a mensagem adentre, eu fique memorizando o que foi falado. Irmãos, isso acontece comigo. Às vezes eu fico buscando na minha mente o que foi falado no culto. Aí sabe aquela coisa quando você tem que buscar lá na mente, aí o pensamento não vem, e você fica até que vem. Qual o espírito que eu saí da casa de Deus para a mensagem não ter adentrado em meu coração? Todos deveriam ser ensinados a cajar-se com anseio e decência. Irmãos, não quer dizer aqui que você vai vir para a casa de Deus com terno, com uma milha. Não, é o melhor que você tem. Se você tem uma roupa simplesinha, essa roupa tem que estar limpa e lavada. É isso. Deus ele não quer exigir de você aquilo que você não tem. Ele não quer que você se apareça, vou botar isso, vou botar... Não, ele quer que você bote o melhor. É como se você tivesse um encontro. Na escola sabatina eu falei do encontro do Paulo com a Geisa, né? Imagine como os dois iriam se comportar quando um fosse encontrar com o outro. Estou conhecendo, estou paquerando ali, ó. Imagine a Fátima e o seu esposo, né? Imagine na época da paquera, né? Imagine que os dois se preparavam para encontrar-se um com o outro. Havia uma expectativa, o Marcelo com a Ana, né? Opa, deixa eu ver aqui, a melhor roupa que me tem, né? Porque, pô, eu vou ver minha gata, cara. Pô, olha, o meu amigo, quando foi eu apresentar a minha esposa, ele falou, tem um mulherão para te apresentar. Eu falei assim, cara, tava carente, né? Aí quando ele me mostrou, eu falei, ó Senhor, louvado seja o nome do Senhor. É a mesma coisa quando vocês estão vindo aqui à casa do nosso Deus, irmãos. Ele é o Criador, Ele é tudo, 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 tudo. Como você vai se comportar na frente dEle, na presença dEle? Deus, Ele é santo. Seres celestiais têm reverência. Qual deve ser a nossa reverência aqui? Ah, se der o pastor errando um bolhão aqui, a igreja vai florir. Fica a igreja não florir todos os cultos. Ah, vai ter uma programação especial, então a gente vai fazer. Não, irmãos, eu estou indo adorar o meu Deus. É ali que o seu nome é invocado. O Alex falou uma coisa muito interessante. Aqui é o local mais santo de Bento Ribeiro. E eu falei, Senhor, a gente não dá atenção a isso. É aqui, nesse bairro inteiro, onde é pregada a verdade, que nenhuma outra tem. Vimos os enganos aqui de Satanás? A maioria dessas igrejas tem todos esses enganos. Quantos guardam o sábado? Nós que somos o remanescente, o resto da sua semente, quando a gente fala que é adventista, entrou uma pessoa no carro, eu boto 4 livros assim na parte de trás, e aí peguei um pessoal lá, pegou o livro, falou, poxa, esse livro aqui é para quê? Eu falei, é para dar, poxa, é um presente, que não sei. Eu falei, é um presente, cara. Deus, ele aqui conta, né, como vai ser os finais dos tempos. Aí, quando falou que era adventista, é da adventista, não? Aí eu falei, Senhor, que ele não deixe o livro dentro do carro. Quando ele saiu, que eu passei uns metros da casa dele, quando eu olhei assim para trás, né, que fica no banco do carona, uma pochetezinha que tem ali, o livro estava ali. E aquilo ali deu uma tristeza. Eu falei, poxa, Senhor, eu queria tanto que ele pudesse levar esse livro. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, irmãos, é você fazer o melhor para vocês estarem aqui na casa de Deus. Amém. Aqui é o lugar onde Deus é venerado. Que Deus nos abençoe, irmãos. Olha só, esse foi o meu estudo de casa. E se vocês mesmos querem estar no céu, olha o exemplo dos serafins. E aqui é um local solene. Nós não tiramos o sapato dos nossos pés. Não nos foi orientado isso. A Juscelia trouxe uma verdade, de que toda oração tem que ser de joelho. Opa, se ela leu,
Opa, então vamos fazer. Vocês hoje viram certas coisas aqui. Se for do Marcelo, vocês fiquem chateados. Se for de Deus, você fale com ele. Então, irmãos, ao sairmos da casa de Deus hoje, preste atenção em tudo que foi falado. Se a mensagem vai ouvir e entrar para o coração, ou se a mensagem vai... É com cada um de nós. Para encerrarmos, vamos louvar mais uma vez o hino de número 470. O Senhor está aqui para que nós possamos ter a certeza de que estamos na presença dEle. E até a nossa saída da casa de oração tem que ser da forma como Ele deseja. Santo Deus, somos a geração mais débil, Senhor, de todas. Porque a Tua serva Euade diz que a última geração seria a geração mais debilitada de todas, Senhor. Não permita que nós venhamos a perder o senso de adoração, Senhor. Como cidadãos que queremos as mansões celestiais, ajude-nos a ter reverência e o respeito pela Tua presença. Senhor, eu não sei como o Senhor fará isso, porque é algo muito difícil. Mas o que foi falado aqui, Senhor, nos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo, não deixa que caia no esquecimento. Ajude para que nós venhamos a crescer nesse sentido, para que possamos, Pai querido, dar alegrias ao Teu coração, para que os Teus santos anjos, eles estejam alegres pela forma como nos comportamos na Tua presença. Senhor, ajude-nos a nos policiarmos em todos os sentidos. Os louvores que entoaremos na Tua casa, ao entrar, ao sair, durante a mensagem. Pai querido, ajude-nos a melhorar nesse sentido. Sabemos que enquanto tivermos essa natureza, não queremos alcançar a perfeição, mas ajude dentro das nossas limitações a fazer o nosso melhor a Ti. Por favor, Senhor, na mesma paz que nós chegamos aqui, que o Senhor nos leve para os nossos lares. Traga a Tua igreja, Senhor, para pregar o Teu Evangelho, para fazer o trabalho missionário às 16 horas. Perdoe os nossos pecados, sara as nossas enfermidades e conceda-nos estar na Tua presença todos os dias de nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.